Como diria o Batman, ou você morre herói ou vive bastante para se tornar um figurante inútil. E o universo de Naruto está lotado de personagens que deviam ter morrido há muito tempo, só que o roteiro insiste em salvar. Hoje eu vou te mostrar 12 mortes em Naruto que teriam deixado o anime muito melhor. Eu sou Sony, bem-vindo ao meu Devaneio Geek. Começando com Anko Mitarashi. A Anko é uma personagem que a gente conheceu lá no arco do Exame Chunin, bem no comecinho da obra. Ela parecia que tinha um potencial enorme e uma ligação misteriosa com Orochimaru. Porém, ao longo do anime, ela foi completamente esquecida. No episódio 261 do Shippuden, ela é capturada pelo Kabuto durante o arco da Guerra Ninja. Porém, esse encontro não dá em nada. Eles perderam uma ótima oportunidade de dar uma morte digna para essa mulher. Ela poderia ter tido uma batalha épica contra o Kabuto, encerrando seu arco de passado com Orochimaru de forma definitiva. Além dela ter ganhado um flashback desenvolvendo melhor a infância dela com Orochimaru e até explicando por que ela foi escolhida como um possível receptáculo. Porque se o Orochimaru escolheu ela, porque alguma coisa, algum talento oculto ela tinha. Mas não, ela sobreviveu só para ser esquecida de novo e virar a tia gorda do lanche em Boruto. E pior, o mesmo aconteceu com Yamato. Yamato é apresentado para a gente no arco da Ponte Tenji, Ponte Céu e Terra. Ele é o substituto provisório do Kakashi e é o único usuário vivo de Mokuton, estilo madeira. Em pouco tempo que ele apareceu na obra, ele já se tornou um dos meus personagens favoritos. Eu achava muito estiloso todos os jutsus dele. Porém, depois desse arco, ele não fez mais nada de relevante no anime. Ele simplesmente virou um figurante. No episódio 215 do Shippuden, o Yamato foi capturado pelo Obito e teve todo o seu poder usado para fortalecer todo o exército de Zetsu. Ele simplesmente teve seu chakra absorvido, como se ele fosse uma biju, e isso foi o que deu força para o exército de Madara. Só que ele sobreviveu como se nada tivesse acontecido, zero consequência. Apesar de eu gostar muito do Yamato, não faz sentido nenhum ele ter ficado vivo. O pior é que ele voltou para continuar sendo um figurante de luxo. Se ele tivesse morrido, ia ser um fechamento de arco perfeito, já que a criação de um exército justificaria o Orochimaru ter feito experimentos com ele do começo da história. Aliás, falando no diabo, Orochimaru. Orochimaru é um dos vilões mais icônicos, não só de Naruto, mas de todos os animes que eu já vi na vida. No episódio 215 do Shippuden, quando ele estava fraco, sem energia nenhuma, tinha passado do prazo de transferência de corpo, ele foi brutalmente assassinado pelo Sasuke. Ali era o final perfeito desse personagem. Uma morte sem glória, depois de ele usar e abusar tanto, de tantas cobaias e matar tantas pessoas, era o fim perfeito para ele. O cara se achava o topo da cadeia alimentar. Ele se achava uma serpente, até que ele encontrou um falcão, que era o Sasuke. E aí acabou para ele. Mas durante a Guerra Ninja, alguém teve a brilhante ideia de ressuscitar ele. Para nada, só para tirar todo o impacto da sua morte. Ele já tinha sido, inclusive, absorvido pelo Kabuto. Pior ainda, transformaram o vilão mais lendário de Naruto em um cientista de Konoha, ignorando completamente tudo que ele fez de mal, todos os erros dele, e que ele matou inclusive o terceiro Hokage. E o pior de tudo, fizeram a mesma coisa com Kabuto Yakushi. Kabuto é um dos personagens mais legais e enigmáticos da série. Apesar dele ter um visual muito simples, ele é muito bacana. Ele parecia no começo ser só um sidekick barato do Orochimaru, mas após a morte de Orochimaru, ele se tornou o Big Boss, o vilão final da série. Ele aprimorou todas as técnicas de Orochimaru e simplesmente conseguiu invocar um exército de mortos-vivos. No episódio 337, Itachi, que é um dos mortos que o próprio Kabuto ressuscitou, prende ele no Izanagi, ou seja, ele vai ficar a eternidade preso ali dentro da sua própria mente para se arrepender de todos os pecados que cometeu. Um final perfeito para ele. Porém, ao invés disso, assim como Orochimaru, ele é perdoado e continua vivo como se nada tivesse acontecido, sem pagar por nenhum dos seus pecados, só porque ele virou freiro. Outro que devia ter morrido é Shoza Akimichi, pai do Shuji. Ele é um personagem que nunca teve destaque nenhum na trama.
Inclusive, ele foi o único do trio Inu Shikasho original que sobreviveu. Antes de continuar com a lista, eu quero abrir um parêntese. Na minha opinião, o fato do Pen ter ressuscitado todos que morreram na invasão de Konoha matou completamente o impacto da saga. A coisa mais covarde e que eu mais odeio em qualquer anime é quando eles ressuscitam personagens. Então, nessa lista, todos os personagens mortos na invasão de Konoha vão entrar. No episódio 159, temos a batalha entre Kakashi e Pen, com aquele final épico em que um Pen lança aquele pequeno prego no olho do Kakashi e mata ele. Kakashi ficaria ferido entre a vida e a morte, sim, mas seguiria vivo, até porque ele seria muito importante no arco do óbito. E aquela cena do prego ocorreria com o Shoza, assim como manteria ainda a cena do encontro do Kakashi com o pai dele no além, já que ele estaria entre a vida e a morte. Essa morte do Shoza serviria para mostrar como o Pen é impiedoso logo de cara, que toda a invasão do Pen teve consequências reais, não era brincadeira. Tudo isso na minha cabeça, porque na realidade não foi assim não. O Shoza continuou vivo como um figurante inútil, ainda por cima extremamente redundante, já que basicamente ele e o Shoji são a mesma coisa. Outra personagem que morreu na invasão foi a Shizune. Bom, como eu já disse, não teria cena que Pen ressuscita geral. Então todo mundo morto na invasão continua morto. A Shizune, que teve uma morte bem impactante, mas bem rápida no começo da invasão, não voltaria de jeito nenhum. Apesar dela ter sido uma personagem que nunca foi desenvolvida, a morte dela seria extremamente impactante, simplesmente para mostrar que ninguém está a salvo. Sem luta, sem sacrifício épico, nada. Foi só um susto. Me lembra muito o anime Hunter vs Hunter, que gostava de fazer isso. Umas mortes repentinas, sem glória, sem nada. Inclusive a morte do Kaito, que era um dos personagens mais importantes da trama, foi desse jeito, off-screen. Ele simplesmente apareceu decapitado. E Naruto fez isso muito bem com a morte da Shizune, que foi tão anticlimática que se tornou impactante. Outro que estava na invasão, Ibiki Morino. Outro personagem que aparece no torneio Chunin parecia que ia entregar algo de bom, mas no fim não fez nada o anime todo. No episódio 160 do Shippuden, ele tem uma batalha até interessante contra o Pen durante a invasão. Ali seria o momento perfeito para finalizar ele. Um grande sacrifício mostrando a habilidade dele, mostrando por que ele era tão temido em Konoha e tão respeitado. Essa morte, além de enriquecer o personagem, serviria para ganhar tempo até a chegada do Naruto. Por falar em Naruto, Iruka Sensei. No episódio 166 do Shippuden, temos um dos momentos mais épicos de toda a invasão, que foi quando Naruto ficou preso pelo Pen e viu a Hinata ser brutalmente machucada por ele. Hinata revela seus sentimentos por Naruto, praticamente se sacrificando para salvar ele. E é isso que faz ele despertar a Kyuubi. Porém, todo esse impacto se perde quando tu vê que, apesar de ficar toda estrupiada, a Hinata sobreviveu como se nada tivesse acontecido. E não é nem que ela foi ressuscitada pelo Pen, ela simplesmente não morreu. Pensa comigo, não seria muito melhor que, naquele momento, ao invés da Hinata se declarar para o Naruto, fosse o Iruka ali, que tentasse segurar o Pen e morresse no processo, causando um impacto muito maior na vida do Naruto e causando a liberação das 9 caudas? Afinal, o Iruka é o maior laço que o Naruto tem, não a Hinata, porque até naquele momento eles eram só colegas, não tinha ligação afetiva, não tinha nada, pelo menos não da parte do Naruto. Então, se o Iruka tivesse morrido naquele momento, seria muito melhor para a trama. Até porque o Iruka, vamos falar a verdade, ele não fez nada que preste. Ali seria o momento dele brilhar finalmente. Outra personagem que perdeu a chance de morrer como estrela foi a Tsunade e os outros Kages. No episódio 333 do Shippuden, temos uma das maiores demonstrações de poder do Madara. O cara sozinho sola os 5 Kages. Tsunade foi obrigada a liberar o selo da sua testa. E ali seria o momento perfeito para ela ter um sacrifício heróico como a líder política de Konoha no momento. A morte dos Kages ali teria mostrado o verdadeiro nível de ameaça que o Madara representa e elevado muitíssimo o risco da guerra. Porém, todos os Kages são poupados pelo roteiro, até o Onoki, que já tinha 100 anos. Com a experiência de Madara, não faz o menor sentido ele não ter finalizado os inimigos. Ainda mais se tratando que são os membros mais poderosos de cada vila. Enfim, eles só sobreviveram por causa da covardia do Kishimoto. O fim deles também representaria a troca de gerações do mundo ninja. Mas todos eles continuaram vivos só para ficarem como figurantes de luxo, sem importância nenhuma na obra. Por falar em figurante de luxo, Might Guy.
Essa aqui é polêmica, viu? Ele é um dos personagens mais amados do anime, porém um dos mais mentirosos também. Desde a primeira vez que ele apareceu, ele está prometendo uma coisa. Quando a pessoa abre os 8 portões, ela consegue uma quantidade absurda de poder, mas em troca, caixão e vela preta. Mas no episódio 420 do Shippuden, ele finalmente abre os 8 portões para ter uma batalha lendária com o Pen, uma das batalhas mais épicas do anime. O que que acontece? Ele assina sua sentença de morte, um sacrifício épico. Ah, não, pera, não acontece nada. Ele simplesmente sobrevive como se nada tivesse acontecido. A única consequência que tem é que ele fica numa cadeira de rodas, só para ter um PCD no anime. Não faz o menor sentido. Fora que agora que o Lee é um adulto, ele se torna um personagem extremamente redundante. Os dois são a mesma skin, a mesma personalidade. O sacrifício dele deveria ter sido naquele momento. E por falar em personagem desnecessário, Karin. Outra personagem feminina, aparentemente introduzida somente para puxar o saco do Sasuke. Porém, no episódio 211 do Shippuden, o Danzu faz a Karin de refém, colocando em xeque até onde o Sasuke teria coragem de ir para alcançar seus objetivos. E o que o Sasuke faz? Ele atravessa a Karin e o Danzo com um Chidori, matando os dois instantaneamente. Essa cena deveria significar o momento definitivo da virada do Sasuke, o momento que ele deixa de ser herói e se torna efetivamente o vilão. Porém, novamente, a covardia do Kishimoto muda tudo. O medo que ele tinha da repercussão negativa dos fãs fez ele voltar atrás. Falando em covardia do Kishimoto, o Uchiha Sasuke. Outra escolha polêmica nessa lista. Sasuke voltando para Konoha depois de tudo que ele fez não dá. A última batalha foi justamente entre Sasuke e Naruto, porque ele era o maior vilão do anime. Ele era o inimigo final, não a Kagura. A morte de Sasuke no final do anime, pelas mãos do Naruto, poderia ter encerrado sua jornada de forma definitiva e simbólica. Assim como todos os Uchihas têm o fardo de matar seus melhores amigos para conseguir mais poder, ele morreria na mão de seu melhor amigo. Sasuke morrendo após matar o Itachi encerraria completamente a linha de Uchiha e o perigo que eles representam para o futuro. Enfim, no final a verdade é muito simples. Naruto sempre teve medo de matar personagens importantes. Isso enfraqueceu muito a história. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que realmente deveriam ter morrido? A lista tá boa? Faltou alguém? Ou você não concorda com nada? Comenta aí e não esquece de seguir para mais listas boas como essa. Valeu!